Olá, agente de segurança, tudo bem? Eu espero que sim. Para você que está chegando pela primeira vez aqui no meu site, meu nome é Gederson Freitas, eu sou especialista em segurança da informação e cibersegurança, com experiência de mais de 16 anos nesses temas. E hoje eu resolvi fazer um compilado dos principais aprendizados, de tudo o que aconteceu em 2021 nesses temas. Falando um pouquinho principalmente daquilo que foi divulgado, daquilo que foi publicado. A minha intenção com isso, obviamente, não é expor nenhuma empresa, inclusive não vou citar nome de empresa alguma, vou falar muito mais daquilo que foi divulgado nesse trabalho de acompanhar e divulgar diariamente notícias sobre esses temas. E claro, espero sinceramente que com isso ajude a gerar insumos para a definição da sua estratégia ou aquele ponto que de repente mereça mais atenção. O primeiro ponto que eu queria destacar sobre 2021, que foi um ano de muitos ataques cibernéticos, eu diria como nunca vimos antes. A grande maioria dos ataques, nas matérias que eu tenho acompanhado, na repercussão que isso tem gerado em muitas empresas, 2021 foi um ano bastante complicado, principalmente em virtude dos ataques de ransomware. Esse ainda continua sendo o principal temor das empresas, fazendo muitas vítimas, indisponibilizando serviços cada vez mais importantes em alguns países, inclusive incidentes com serviços essenciais que as pessoas precisam, como hospitais ou ainda de empresas de abastecimento, enfim. Foram muitos ataques e o Brasil teve muitas vítimas. Esses dias eu parei para ver as principais reportagens dos últimos 3 meses de 2021 e simplesmente a lista de vítimas no Brasil passou de 20. Então, isso não só empresas privadas, mas também órgãos do governo, enfim, e entidades que não têm fins lucrativos, todos vítimas principalmente desse tipo de ataque. E algo que é positivo, que eu vi em 2021 sobre os ataques de ransomware, é a necessidade e, portanto, movimentação de muitos países fazendo alianças para conter esse tipo de ataque. Para que seja possível investigar, para que seja possível um cooperar com o outro, gerando informações e tomando ações para contenção desse tipo de incidente. Então isso foi algo importante. Entre os ataques também houve um aumento bastante considerável nos ataques de negação de serviço distribuídos, eles que vinham em baixa muitas vezes em virtude de boa parte das empresas estarem adotando sistemas em nuvem, etc., e trabalhando com isso escalabilidade de forma automatizada. Mas a verdade é que com a aceleração do trabalho remoto e com a rápida adoção que muitas empresas tiveram que fazer e a adaptação até mesmo das suas tecnologias com serviços em nuvem, etc., pessoas mal intencionadas, os cybercriminosos, notaram que muitas vezes as empresas fizeram isso sem um adequado nível de segurança, sem um adequado cuidado nesse tipo de mudança. Então, os ataques de negação de serviços distribuídos, principalmente usando IoT para esses ataques, não só virou uma tendência como uma realidade. E começamos a nos deparar também com atacantes utilizando de extorsão junto às empresas vítimas, e caso não houvesse pagamento, os ataques poderiam acontecer e serem prolongados. Veja que tipo de situação começou a ser gerado a partir dessas fragilidades. Um outro ponto que não é nenhuma novidade, mas infelizmente ainda continua sendo um ataque muito bem sucedido, são os ataques de phishing. Entretanto, comecei a observar, frente aos últimos ataques, algumas mudanças. Primeiro, que houve muito incidente de phishing ligado a roubo de criptomoedas.
Então essa foi uma realidade ao longo de 2021. E aí, nesse caso, obviamente, muitas vezes vitimando pessoas, mais pessoas do que empresas. Mas também foi possível verificar, né, muitos roubos, muitas empresas, né, que utilizam criptomoedas também sendo vítimas. Outro ponto que eu percebi na mudança, né, dos atacantes é que eles começaram a utilizar outros elementos para phishing que não só, embora continuem também utilizando, mensagens de SMS, WhatsApp, Telegram, e-mail, isso ainda tudo continua muito válido. É importante chegar nas vítimas se fazendo passar por alguém com credibilidade, com bastante senso de urgência, ou ainda fazendo com que a pessoa tenha que tomar alguma ação rápida, e nisso muitas vezes caindo nesses golpes. Mas uma tendência também a utilizarem falsos apps se passando por empresas. Nos últimos meses vi muitos incidentes com marcas bastante conhecidas envolvendo esse tipo de prática. Apps falsos prometendo cashback ou fazendo promessas de grandes descontos, utilização na Black Friday, etc. Então, e esse é um ponto que as empresas devem estar cada vez mais atentas, principalmente naqueles repositórios oficiais como Google Play, App Store, etc. Muitos vazamentos de dados. No Brasil é inacreditável o volume de vazamentos de dados que tivemos em 2021. E grande parte desses vazamentos envolvendo muitas pessoas, milhões de pessoas, dados de muita gente. E parece até um certo contrassenso, porque pensem, recentemente foi criada, não tão recentemente, uma lei, né, para a proteção dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis, a LGPD, justamente para fomentar que as empresas se preparassem mais, tivessem melhores controles, tivessem maior transparência na utilização desses dados junto aos titulares, né? E o que nós vimos é que a grande maioria das empresas, mas não só empresas, porque se vocês pesquisarem os incidentes de 2021, vão ver que grande parte dos incidentes estão ligados, muitas vezes, a órgãos do governo. Isso é bastante triste, né? Então, ainda estamos muito longe de ter uma boa proteção e saber lidar adequadamente com dados tão sensíveis. E a prova disso, e se a gente for pegar a tendência dos últimos meses, muitos vazamentos de chaves Pix. Vocês sabem que existem muitos golpes atrelados, pessoas criminosos tentando ganhar dinheiro com esse serviço, que é um serviço relativamente novo. Então há muito interesse nos dados utilizados para esses serviços. Então aqui fica um ponto de atenção, né? Muitos incidentes acontecem principalmente pelo fato de que as empresas não tratam isso da forma que deveriam, e os órgãos, instituições, enfim, né, precisam levar isso mais a sério. Do contrário, o que a gente viu em 2021 vai ganhar ainda mais repercussão em 2022, mais ataques, mais vazamentos vão acontecer. E vocês viram que em boa parte dos ataques de ransomware, utilizando dupla extorsão, muitos vazamentos de dados acabaram acontecendo. Nesse caso, a maioria deles, né, de empresas de fora do país. Ainda assim, acontecendo fora, há grande chance também acontecerem aqui, não é mesmo? E por fim, um ponto que eu acho que vale a pena destacar, melhor dizendo, é que a maioria das empresas ainda não está adequadamente preparada para responder a incidentes. Ou seja,
ainda levam muitos dias para se recuperar, muitas vezes não sabem ou não se comunicam bem com as pessoas que consomem os serviços, com seus clientes, com as vítimas. O próprio Banco Central fez alguns comentários com relação às chaves Pix, ignorando por vezes a Lei Geral de Proteção de Dados e o quão sensível era aquele tipo de vazamento, porque muitas vezes envolve, por exemplo, CPF e nome, né, das vítimas. Então, há muito a evoluir, né, nesse campo de gestão de incidentes, principalmente no que diz respeito à preparação, né, para responder, envolver as pessoas, treinar, fazer isso de forma adequada, transparente. Se vocês quiserem definir uma boa estratégia de segurança para 2022, além de tudo isso que tem acontecido no mercado, no mundo, é importante que você também consiga olhar para dentro de casa, porque a maioria dos incidentes, a grande maioria dos incidentes, não se tornam públicos. Ou seja, somente as empresas têm controle, somente as empresas sabem o que de fato aconteceu. E para definir uma adequada estratégia de segurança, é muito importante que cada empresa consiga olhar também, né, para aquilo que aconteceu, né, dentro de casa, quais foram os principais incidentes, quais foram as principais causas raízes, e se faça um trabalho de implementação de controles justamente para evitar, né, ou tentar evitar a reincidência desses incidentes. Conforme o incidente tiver maior criticidade, maior ainda é a necessidade de controles para tentar evitar com que eles aconteçam novamente. Então, acho que esses pontos são fundamentais para a definição aí de uma boa estratégia. Fazendo um rápido compilado, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero sinceramente que tenha gostado, e se gostou, curta, salve, compartilhe, marque aquela ou aquelas pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo, porque fazendo essas ações, eu tenho certeza, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Eu faço questão de tirar as dúvidas, ler as sugestões e críticas e aprimorar os conteúdos que trago para que eles tenham cada vez mais relevância. Combinado? Ótimo ano a todos e até a próxima.